Namastê, tudo bem? Seja bem-vinda, bem-vindo à quinta aula sobre alimentação e yoga. Na aula de hoje a gente vai falar sobre o glúten, que é uma proteína do trigo. Faz 2 semanas que eu não gravo aula, porque como eu mostrei na última aula, a gente mudou um pouco a rotina aqui de casa, né? Então a gente adotou uma cachorrinha, ela estava muito novinha e aí a gente estava assim com muita dificuldade de adaptar os nossos horários. E agora a gente já se adaptou, ela também já se adaptou, tá tudo muito mais tranquilo em casa. Daqui a pouco eu mostro ela para você e pode ser que você escute alguns barulhos, né? Porque ela tá por aqui, ela tá roendo coisas, tá brincando e tal. Então pode ser que você escute alguns barulhos estranhos e é dela. E eu vou ver se eu consigo mostrar ela para você daqui a pouco. Bom, vamos lá. O glúten é uma proteína do trigo. O trigo ele serve de alimento ao homem há muito tempo, né? Há mais ou menos 10, 15 mil anos. E nesse meio tempo ele foi se modificando. Toda planta ela é viva, né? E o trigo não é exceção. Então, o primeiro trigo que a gente tem notícia, ele se chamava Triticum monococcum. E aí ele foi mesclando com outras plantas e acabou se transformando em Triticum turgidum durum. E depois, com o tempo, ele foi se misturando novamente com outras gramíneas e se transformou em Triticum aestivum, que é provavelmente o trigo que seu bisavô, sua bisavó comiam, mas não é o trigo que a gente come hoje. Então, por que eu estou falando sobre essas mudanças? Porque os alimentos eles vão mudando, as plantas vão mudando. Então, aquilo que era bom há 2, 3 mil anos atrás, pode ser que não seja bom hoje. E isso é verdade, particularmente no caso do trigo, porque no século passado ele sofreu uma grande mudança que eu vou contar agora. Lá pelos anos 30, 40, os Estados Unidos eles começaram a incentivar o consumo de glúten, né, de trigo. Então as pessoas começaram a consumir mais pães, massas, bolos e tudo mais. Isso aumentou a procura pelo trigo, né, a demanda. Só que começou a ter um problema na oferta. Então imagina que era um período de guerras, né? Eles estavam na Segunda Guerra Mundial, por aí, né? E além disso, o trigo ele começou a ter alguns problemas, né? Os maiores produtores de trigo eram Estados Unidos e México. E começou a ter muitas pragas, né? Então tinha um fungo, né? Que é o fungo da ferrugem, que começou a atacar as plantações. E houve também ataques de gafanhotos. Então eles chegaram a perder 70% da produção do trigo. E isso começou a preocupar muito as pessoas, porque falavam assim, puxa, está aumentando a procura por trigo, mas a oferta, né, está diminuindo drasticamente. Então o que vai acontecer? E aí as pessoas começaram a ficar muito preocupadas. E isso acabou resultando numa ação de um americano, né? O nome dele é Norman Ernest Borlaug. Ele era americano, nasceu nos Estados Unidos e ele era PhD em patologia de plantas e genética. E aí em 1944 ele foi para o México, que era um dos maiores produtores de trigo, e ele foi para lá e falou, bom, eu vou resolver essa questão, né? Porque a gente precisa aumentar a produção de trigo. E aí ele começou a fazer experimentos genéticos. E aí ele queria desenvolver um trigo que fosse resistente ao clima, ao solo e principalmente às pragas, e que tivesse uma produtividade maior. E aí ele conseguiu, ele desenvolveu um trigo que era resistente às pragas, né, e que se adaptava melhor aos solos e aos climas, e que produzia muito trigo. Para quem nunca viu um trigo, né, ele tem uma haste, e aí na pontinha lá de cima, né, tem todos os grãozinhos de trigo. Esse trigo que ele desenvolveu, ele dava muito trigo, muito mais trigo do que uma planta normal. E aí, o que acontecia? A haste ela não conseguia aguentar, então ela caía, né? E isso era um problema para a colheita, porque a colheitadeira de trigo, ela tem uns pentes, né, que vão, por exemplo, a haste está aqui, né, está em pé, ela vai pegar a haste e vai puxar para cima para pegar o trigo. Como a haste tinha caído no chão, né, ela ficava toda caída por causa do peso, a colheitadeira não conseguia pegar essa haste. Então o Borlaug, ele fez mais algumas mudanças genéticas e aí ele conseguiu desenvolver uma planta que fosse mais forte, que tivesse um caule mais forte e menor, mais baixo, para poder aguentar o peso de todo aquele trigo. Esse trigo que ele desenvolveu geneticamente se chama variedade semi-anã de alta produtividade.
E esse é o trigo que nós comemos hoje. Então, 95, se não 100% do trigo que é produzido no mundo, ele é dessa variedade que o Borlaug desenvolveu. E ele fez um sucesso tremendo, assim, tanto que em 1956 o México se tornou autossuficiente na produção do trigo. Em 63 ele foi para a Índia, para o Paquistão para desenvolver também essa variedade lá. E depois ele foi para a Ásia, foi para vários países, para a China, foi para vários países da África. Ou seja, todos os produtores quiseram adotar esse trigo. Então hoje, praticamente todo o trigo que é produzido no mundo é esse trigo. Só que o Borlaug, ele não se importava com a saúde das pessoas, ele não se importava com o impacto daquele trigo no corpo humano. O foco dele era a produtividade, ou seja, ele queria um trigo que fosse resistente ao clima, né, que pudesse se desenvolver em qualquer tipo de clima, em qualquer tipo de solo, e que fosse resistente às pragas. Mas qual é o impacto que aquilo ia ter no corpo humano? Ele não pensou nisso. Ele teve sucesso, né? Então a produção do trigo aumentou, acho que na época, se eu não me engano, 800%. Foi assim, uma coisa muito grande. E em 1970 ele ganhou um prêmio Nobel da Paz, porque, como disse, né, a presidente do comitê quando entregou o prêmio para ele estava fornecendo pão a um mundo faminto, né? Então imagina naquela época, né, depois da Segunda Guerra, todo mundo passando fome, e ele teve uma solução brilhante, né, que aumentou muito a produção de comida. Então ele ganhou o Nobel da Paz, mas ele trouxe muitos malefícios para a nossa saúde, e eu vou explicar nesse vídeo por quê. Para a gente entender, né, como é que funciona o trigo no nosso corpo, eu preciso explicar algumas coisinhas. A primeira delas é a diferença entre um aminoácido, um peptídeo e uma proteína. Eu sei que é uma coisa um pouco mais técnica, mas acho que vale a pena a gente entender. Uma proteína, a proteína ela é usada pelo nosso corpo para a construção de tecidos e tudo mais, né? E para várias outras funções. Ela é vital para o nosso metabolismo. A proteína ela é formada de aminoácidos. Então, a unidade básica da proteína é o aminoácido. E quando vários aminoácidos se juntam, eles formam peptídeos. Então, por exemplo, 2 aminoácidos formam um dipeptídeo. 3 aminoácidos, um tripeptídeo. E assim por diante. Quando existem muitos aminoácidos, 50, 60, 70 aminoácidos, eles formam uma proteína. Então eu diria assim, que o aminoácido é a menor unidade, aí conforme eles vão se juntando, eles formam um peptídeo, e vários peptídeos e aminoácidos juntos formam uma proteína, ok? E isso tudo é digerido pelo nosso intestino, né? O nosso intestino ele tem uma parede que é permeável. Essa parede ela é formada por células chamadas enterócitos. Então, imagina o seguinte, que essas células elas funcionam como se fossem uma peneira, né? Então, elas estão todas grudadinhas uma na outra, né? Formando uma barreira. E elas são grudadas uma na outra através de uma junção chamada junção T, que em inglês a gente chama de tight junctions. Tight é de apertado, né? Então, elas são todas grudadinhas uma na outra e elas formam como se fosse uma barreira. E aí, por esses enterócitos, né, passam os nutrientes. Então, quando está no intestino a nossa comida, né, os enterócitos eles vão pegando os nutrientes, jogando para a corrente sanguínea, e o resto ele vai formando fezes e elimina do corpo, ok? Então, essas são as noções básicas que a gente precisa ter para a gente entender como é que funciona o glúten no nosso corpo. Eu trouxe aqui um roteirinho de novo, para eu não me perder, porque são muitas coisas para falar, e muitas coisas técnicas e tudo mais, né? Então, vamos lá. O glúten que é produzido, né? O glúten é uma proteína do trigo. Esse trigo novo, né, que é a variedade semianã de alta produtividade que foi produzida pelo Borlaug, esse trigo ele tem 14 novos tipos de glúten na sua composição. E esses glútens, eles têm aminoácidos que são bastante diferentes. Ele tem bastante prolina e glutamina. A prolina e a glutamina são aminoácidos que são muito resistentes. Então, eles são resistentes às pragas, ao solo e tudo mais, e são resistentes ao nosso corpo também. Então, quando a gente faz a nossa digestão,
o que deveria acontecer, né? O glúten entraria no nosso sistema digestório, né? Então, quando ele estivesse passando pelo nosso intestino, o nosso corpo deveria quebrar esse glúten em aminoácidos pequenininhos, né? Ou no máximo de peptídeos ou tripeptídeos, no máximo. Mas ele não consegue, porque essas prolinas e glutaminas elas não deixam, então elas tornam assim os peptídeos, né, muito resistentes. E aí o nosso corpo não consegue quebrar. Então ele quebra em frações maiores, frações muito longas. E isso é muito ruim para o nosso sistema como um todo, né? Bom, existe um dos glútens, né, que é o mais problemático, que é a alfa-gliadina. A alfa-gliadina ela é composta por uma cadeia de 277 aminoácidos. Olha o tamanho dessa cadeia. Eu até vou ver se eu consigo achar na internet, eu vou colocar uma foto, né, dessa cadeia, uma representação dessa cadeia aqui, né? Então são 277 aminoácidos, um ligado ao outro, né? E aí, quando isso entra no nosso corpo, a gente não consegue fazer uma digestão apropriada. E a gente acaba quebrando em algumas frações. E são sempre as mesmas frações. Então, quando a gente... Existem pessoas que têm sintomas, né? Então, por exemplo, existe essa quebra muito ruim, né, dos peptídeos, e muitas pessoas têm sintomas, alergias e tudo mais. E outras pessoas não têm sintomas. Mas ele faz mal para todo mundo. Então essa aqui é a questão. Então mesmo que você coma, por exemplo, pães, massas e não sinta nada, no longo prazo isso vai fazer mal para o seu corpo, tá? Então eu vou mostrar aqui alguns exemplos, né, dessas quebras, o que acontece com o nosso corpo. Uma das frações, né, que vem da alfa-gliadina, que o nosso corpo não consegue quebrar, ela é chamada de 33-MeR. Por que ela tem esse nome? Porque ela é composta por 33 aminoácidos. Então, nessa cadeia que eu mostrei aqui para você, ela vai do aminoácido número 57 até o 89. A gente não consegue quebrar essa cadeia. E ela acaba se ligando, né, nos enterócitos a receptores que são pró-inflamatórios, né? Então eles produzem citocinas pró-inflamatórias. E essa inflamação que é gerada no nosso corpo é uma inflamação subclínica, é uma inflamação que a gente não tem sintomas. Então não é uma coisa assim que eu me sinta mal ou que eu vá fazer um exame de sangue e vai aparecer um alarme, assim, olha, isso aqui tem alguma coisa errada no seu corpo. É uma inflamação baixa, né? Só que mesmo sendo baixa, ela é uma inflamação crônica, que dura muito tempo. Quer dizer, se eu como pão há 30 anos, ela dura 30 anos. E isso vai causando alguns danos no meu corpo sem eu perceber. Então, quando o dano acontece, quando eu tenho algum problema, por exemplo, eu tenho uma dor numa articulação, eu não vou associar com o glúten, mas a causa pode ser o glúten. Uma outra fração de 13 aminoácidos, que vai do 31 até o 43, ela causa edema, né? Edema é um acúmulo de líquidos, vamos dizer assim, nas mucosas. Em quais mucosas, né? Primeiramente na mucosa do intestino, mas também na mucosa da narina, na mucosa dos brônquios, na mucosa da uretra. Todas essas mucosas, elas se comunicam entre si. Então, ele vai causar edema em todas elas ou em algumas delas, né? Então, a pessoa, ela pode ter, por exemplo, uma gastrite, né, provocada por esse edema da mucosa intestinal, uma rinite provocada pela mucosa do nariz, né, das narinas, pode ter uma bronquite, né, causada pelo edema da mucosa dos brônquios, uma infecção urinária, por exemplo, causada pela infecção da mucosa da uretra. E muitas vezes a pessoa também não associa isso, né? Então fala assim, poxa, eu sofro de rinite. Mas por que você sofre de rinite? O que está te dando a rinite, né? Muitas vezes é o glúten, né? É o excesso, vamos dizer assim, de pães e massas e tudo mais. Para mim, o pior problema é o que eu vou contar agora, né? Existem duas frações de 20 aminoácidos cada e que a gente não consegue quebrar. Uma delas vai do aminoácido 111 até o 130 e a outra vai do aminoácido 151, né, 151 até o 170.
Então são duas cadeias, né, de 20 aminoácidos cada que a gente não consegue quebrar. O que elas fazem? Elas se ligam a um receptor, porque assim, o nosso enterócito, né, que é a parede do nosso intestino, se renova muito rápido. Se renova 2 vezes por semana, praticamente, né? Então a cada 3, 4 dias, esses enterócitos eles são totalmente novos, eles vão se renovando. E as tight junctions, né, que são aqueles grampos, né, que vão prender um enterócito no outro, também vão se renovando junto, né? Essas duas cadeias de aminoácido, elas vão se ligar nos receptores que produzem as tight junctions, essas junções que deixam preso uma célula do enterócito na outra, né, que formam essa parede. Então elas vão se ligar nesse receptor e vão fazer com que ele tenha dificuldade de produzir as junções T. Isso vai formar buracos entre um enterócito e outro. Então imagina o seguinte, o enterócito é como se fosse uma peneira, né? Então quando eu pego uma peneira, eu vou colocar alguma coisa na peneira, alguma coisa vai passar e alguma coisa vai ficar. Essa é a função do enterócito, né? Então ele vai deixar passar nutrientes e vai bloquear a passagem de não nutrientes, que vai formar as fezes. Quando eu não consigo, né, formar essas junções T direito, então eu vou formar espaços entre os enterócitos, por esses espaços vão passar não nutrientes também. Ou seja, eu vou comer uma coisa, o meu intestino ele vai filtrar os nutrientes, vai jogar para a corrente sanguínea e vai deixar passar não nutrientes e vai jogar na corrente sanguínea também. Esses não nutrientes deveriam se transformar em fezes, mas eles vão acabar parando no nosso sangue. E isso vai causar muitos problemas, vai causar inflamações muito graves no nosso corpo. Essa situação se chama em inglês leaky gut, né? Gut é o intestino, né? O estômago, o intestino. Leak é o que está vazando, né? Então é o intestino vazando, né? Em português a gente chama de hiperpermeabilidade do intestino. Por quê? Porque o intestino ele é permeável, ele precisa ter permeabilidade para passar os nutrientes. Mas nesse caso a gente gera uma situação de hiperpermeabilidade, ou seja, ele fica como se fosse uma peneira furada em que passa muita coisa que não deveria passar. Então, isso gera uma doença, gera várias doenças no nosso corpo. Para começo de conversa, é uma inflamação, porque vão entrar objetos estranhos no nosso sangue. E esses objetos estranhos, o nosso corpo ele vai ter que atacar. Então, ele vai mobilizar recursos para atacar, né, esses corpos estranhos e vai ter que levar esses corpos estranhos para algum lugar. Então, ele vai começar a levar, por exemplo, para células de gordura. E de qualquer forma o sangue ele vai ficar sujo, né? Então ele não vai conseguir reconstruir o corpo da forma correta. Então a gente vai ter problemas articulares, né? Problemas de reconstrução de tecidos. E o nosso corpo, quando ele ataca esses corpos estranhos, muitas vezes ele confunde, né? Porque assim, esses corpos estranhos às vezes eles são muito parecidos com partes do nosso corpo. Então quando o nosso corpo ele entra em alerta e fala assim, poxa, tem um corpo estranho aqui, eu vou atacar, ele acaba atacando corpos estranhos e acaba atacando o nosso próprio corpo, que é o que a gente chama de doenças autoimunes, ou seja, quando o nosso corpo se volta contra ele mesmo. Então, que tipo de doença autoimune que isso gera? Por exemplo, o hipotireoidismo de Hashimoto, reumatismo, né, que é a artrite reumatoide, lúpus, esclerose lateral amiotrófica, que é o ELA, espondilite anquilosante, que é quando a nossa coluna, né, nossa coluna vertebral, ela começa a perder flexibilidade, ela começa a quase que se fundir uma na outra, né? Então a gente perde flexibilidade. Então isso gera uma série de problemas muito graves no nosso corpo e às vezes a gente não sabe por quê, a gente não percebe a causa, né? A gente só consegue perceber as consequências. Existe também na alfa-gliadina, né, que é esse glúten de 277 aminoácidos, uma fração de 7 aminoácidos que a gente chama de gluteomorfina 7, e que é muito parecido com a beta-casomorfina 7, que é a do leite.
Então, é uma sequência de 7 aminoácidos que no leite e no glúten são quase iguais, só muda um deles, um aminoácido, e os outros aparecem na mesma ordem, e que tem morfina no nome. Então, olha só, o que é uma morfina, né? Morfina é um analgésico opioide. Então, ele vai até o cérebro, né, para produzir analgesia, e ele provoca vício. Então, a gente acaba ficando viciado no glúten e no leite. Então, as pessoas que comem muita massa, muito pão e tal, quando elas param de comer, elas sofrem abstinência. Então, elas precisam, elas sentem necessidade de comer, né, de voltar a comer. Então, é muito difícil para uma pessoa que come glúten fazer, por exemplo, uma dieta em que ela tenha que comer menos carboidrato, porque ela vai sentir necessidade do carboidrato. Então, se ela não consegue comer o pão, ela vai buscar outro carboidrato, ela vai buscar açúcar, vai buscar leite e tal. Só que esse outro carboidrato não é o glúten. Então ela vai sentir fome, ela vai tentar comer outra coisa e a fome não vai passar. Então ela vai ter muita dificuldade de fazer uma dieta. E outra coisa que acontece no glúten é que ele se liga a receptores que provocam uma sensação de saciedade. Então o que isso significa? Significa, só um minutinho. Mozinho, vem cá. Mozinho, vem cá. Vem cá. Vem cá, mano. Vou mostrar ela para vocês. Ela está tentando chamar a atenção e ela fica fazendo barulho. E aí eu vou mostrar um pouquinho ela para vocês para poder terminar o vídeo. Então, o que acontece? O glúten ele se liga a receptores que são responsáveis pela nossa sensação de saciedade. Então, fica no chão, amor. Então, a gente acaba não entendendo direito quando que a gente está com fome e quando que a gente não está. O nosso corpo ele não dá esse aviso, olha, você precisa parar de comer porque você já não está mais com fome. Então a gente sente fome o tempo todo. Em resumo, né, o glúten ele provoca muitas doenças. Eu trouxe aqui uma lista de alergias e de doenças relacionadas à sensibilidade ao glúten. E eu vou ter que ler essa lista porque eu não sei de cor, tá? Mas ele causa dor abdominal, dor de cabeça, fadiga, diarreia, depressão, anemia, dormência nas pernas, nos braços, nos dedos. Eu lembro durante um tempo eu comecei a sentir essas dormências, eu achava que eu estava tendo algum problema cardíaco, fiz um monte de exames e no final era relacionado ao glúten. Dor nas articulações, uma coisa que eu sempre senti, né? Eu senti durante uns 2 ou 3 anos da minha vida muitas dores, né, articulares. Então, dor no tornozelo, dor no joelho, dor no cotovelo, no ombro. E eu não sabia o que estava acontecendo. E eu comecei a perceber que essas dores começavam a aumentar. Então, toda hora eu ia no médico, né, no ortopedista, para saber o que estava acontecendo. E, no final, isso era bastante ligado à alimentação. E quando a gente tem esses problemas todos que eu descrevi ao longo do vídeo, né, e que são relacionados ao glúten, não adianta a gente ir no médico e começar a tomar remédio, né? O médico ele vai buscar tratar o sintoma. Ah, você está com dor? Eu vou tratar a sua dor. Mas ele não sabe qual é a causa do problema. Mas se a causa for o glúten, a solução é muito simples. É só você deixar de comer o glúten. Então, por exemplo, a hiperpermeabilidade intestinal. Como o intestino ele se renova a cada 3 ou 4 dias, se você deixa de comer o glúten, a hiperpermeabilidade ela desaparece. Porque o corpo ele vai reconstruir os enterócitos, vai reconstruir as tight junctions direitinho, né, com os receptores lá todos funcionando, e a hiperpermeabilidade ela vai deixar de existir. Então, a solução é somente você deixar de comer o glúten, né? Então, quando você deixa de comer, esses problemas todos que são relacionados ao glúten vão desaparecer. A rinite, por exemplo, vai desaparecer. Então, é uma coisa de uma solução muito fácil, mas como a gente não sabe a causa dos nossos problemas, a gente vai ao médico, começa a tomar um monte de remédio e esses problemas não se solucionam. Então, acho que o vídeo de hoje é esse. Eu peço desculpas pelas interrupções. Vejo você no próximo. No próximo, eu acho que eu vou falar sobre o leite ou sobre a carne, um dos dois. E é isso. Obrigado, até o próximo. Namastê.